Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Nelson Micael Martins dos Santos está vindo de Paulista, Pernambuco, para nos contar de uma história linda que poderia ter sido terrível, não fosse a graça misericordiosa do nosso Deus. Recém-nascido e abandonado em uma praça, ele recebeu a bênção de ser adotado pela Sheila e pelo Everaldo. E hoje, através de uma cadeia de circunstâncias complexas, Deus trouxe toda uma família das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de mostrar para nós todos aqui que Deus está no controle e que Ele cuida muito bem de mim e de você. Nelson, que prazer para a gente receber você aqui no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o convite. Prazer é todo meu. Por que é, Nelson, que lá no seu registro está marcado como nascido em casa? Que a verdade é que eu não sei onde eu nasci. E como meu pai, ele não deu assim uma certa oportunidade para minha mãe se explicar em relação a toda a história que aconteceu, ele foi no cartório, disse o nome que eu receberia e me registrou. E aí, como ele não sabe onde eu nasci, em que clínica, em que hospital eu nasci, ele colocou lá como nascido em casa. Mas que história é essa? É porque há muito tempo atrás, Sheila, a minha mãe, e Vitória Shirlene, a minha irmãzinha que já existia na época, ela tinha 5 anos de idade aproximadamente. Elas estavam passando na praça do bairro onde a gente mora hoje ainda, e ela viu um grupo de pessoas olhando para baixo. E ela ficou curiosa, e eu não sei se você sabe, curiosidade salva. Ela se aproximou para ver o que estava acontecendo e quando olhou para baixo, percebeu que no chão ali as pessoas estavam olhando para um bebê que estava ali abandonado. E esse bebê? Esse bebê sou eu, né? Olha só, qual era a sua condição ali? Ali eu já tinha algumas feridas no corpo. Eu acho que não fazia muito tempo que eu tinha nascido, mas também não foi naquele mesmo dia. E a minha mãe biológica me deixou lá, as pessoas ali pararam ela e questionaram, né, por que ela estava fazendo aquilo. E segundo informações colhidas, ela disse que não podia levar para casa, porque os pais dela não permitiram aquela gravidez, não aceitaram. E ou eu ou ela. Então ela decidiu me dar a oportunidade de viver ali na praça, para que ela pudesse viver na casa dos pais dela. Ela era muito jovem. Mas, gente, eu fico imaginando sua mãe, a Sheila, né, nesse dia, tendo ido resolver algum problema, sai normalmente de casa com a filhinha dela de 5 anos e depois volta para casa com o bebê no colo. Como é que é isso? O que seu pai, né, na verdade, o que viria a ser seu pai, né? O que ele pensou quando chegou em casa e se deparou com aquela situação? Às vezes a gente conta essa história e as pessoas não conseguem observar esse detalhe. Ela também não conseguiu naquele dia. Ela me levou para casa e depois me apresentou a todos os vizinhos e alguns deles assim acharam um ato de heroísmo e outros disseram que ela era doida, né? Que ela era maluca, porque tinha pegado uma criança na rua.
Mas ela só percebeu a gravidade, a grandeza do que ela tinha escolhido quando deu a hora dele chegar do trabalho. Aí ela escutou o som do portão e, preocupada com a reação dele, ela me escondeu em um quarto. Ele sentou para jantar ali e ouviu um som como se fosse um miado de um gato. E aquilo incomodou ele, perguntou se ela ouviu, ela disse que não tinha escutado nada. A verdade é que ela tinha escutado, né? Mas aí ele levantou e foi procurar. E quando ele abriu a porta do primeiro quarto, estava lá. Aquele bebezão. O pequeno Saulo. Era o nome que constava no meu cartão de vacina. Saulo, né? E aí ele disse, de quem é esse menino? Ela disse, é nosso. Aí ele disse, meu mesmo não. Pegue a criança e leve para o lugar onde você encontrou. E naquele dia, Sheila e Shirlene e o pequeno Saulo, hoje chamado Nelson Micael, né, tiveram que deixar aquela casa. Olha só. Demorou muito para desenrolar a história? Passou aproximadamente uns 20 a 30 dias e ela tinha ido para a casa da minha avó, que fica numa cidade próxima, chamada Caetés, é o bairro, e ela recebeu um recado de uma pessoa dizendo assim, Sheila, o Everaldo ele está querendo falar contigo. Aí ela organizou as coisas e no outro dia de manhã ela voltou para casa, agora com seus 2 filhos. Olha só, que coisa. E no final das contas, você foi inserida ali naquela sua família, naquela família, né, que viria a ser sua, e você aprendeu a chamar Sheila de mãe e o Everaldo de pai. A verdade é que, assim, minha mãe ela foi tão inteligente que ela sempre foi me orientando de que tinha me encontrado e que ela era minha mãe do coração, a mãe que cuidou de mim, e me contando a história tão cedo que hoje eu nem lembro o dia exato que ela me contou. Uhum. Tudo foi então esclarecido para você? Foi sempre esclarecido. Que influências religiosas que você teve ali na sua infância, Nelson? Então, naquela casa que eu estava sendo inserido agora, era um terreiro de candomblé. Lá eles tinham quartos destinados só para esse tipo de coisa, né? Para essa prática. E tinha vários tipos de cultos lá, que eu acho que nem vale a pena falar. E eu participava daquilo, né? Para mim era tudo muito normal. E teve uma vez que eu estava num desses cultos e um desses espíritos, né, falando comigo, disse a mim que eu precisava continuar sendo amigo dele. Eu não sabia o porquê ele estava falando aquilo. Mas um pouquinho mais na frente, eu fui compreender, porque meus pais eles estavam entrando num processo de separação. Esse foi a segunda grande virada, né? Ponto de virada da minha vida. O primeiro ponto de virada foi quando eu fui encontrado. O segundo grande ponto de virada, que eu acredito que na nossa vida nós temos vários pontos de virada, foi quando meu pai se separou da minha mãe. Algo que parecia ser ruim se tornou numa bênção. Ele pegou na minha mão, pegou na mão da minha irmã e levou a gente para um lugar, um prédio assim, e esse prédio não tinha nome ainda. E ele disse assim, ó, o papai está saindo de casa, ele vai escrever você em um negócio aqui que se chama escoteiro. Ele não conhecia o Clube de Desbravadores, né? Que é um órgão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que cuida de adolescentes. E ele me inscreveu no Clube de Desbravadores pensando ser escoteiro. Olha só, e por que será que ele te inscreveu ali naquele clube de escoteiros? Com que intenção? A verdade é que eu não sei. Ele só disse assim, ó, é para que você aprenda a ser como eu. Porque ele já tinha servido ao exército. Eu acho que nessa época ele já era portuário. Vou te ensinar a ser homem. Me ensinar a ser homem. Já pensou? Será e que ele pensou nisso? Valeu a pena. Pensou nisso. Pensou nisso, inclusive recentemente eu falando com ele, eu perguntei assim, pai, por que o senhor colocou meu nome Nelson Micael? Por que o senhor mudou meu nome?
Primeiro ele mudou porque ele não sabia que eu já tinha um. E o segundo, ele disse que conhecia um amigo que era muito correto. E ele já tinha escutado falar que o nome tem muito a ver com caráter. E ele disse assim, eu vou colocar o nome dele de Nelson Micael, porque esse meu amigo é correto, então possa ser que dê certo. E pesquisando, eu pude observar que o nome Nelson significa filho de campeão. E naquele clube de desbravadores, lá o Clube dos Escoteiros, o que foi que você aprendeu ali? No Clube dos Desbravadores, eu aprendi o meu primeiro texto bíblico. Eu aprendi a base da vida, né? Era um texto que está no cartão de amigos, é um cartão de classes que tem lá, que está escrito em Daniel 1:8. Diz, resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Aí isso para mim, como criança, não soou assim tão claramente. Mas eu entendia que Daniel, ele decidiu não se contaminar com alguma coisa. E você também tomou essa decisão? Eu tomei essa decisão, né? Eu morava num terreiro de candomblé. E aquilo para mim parecia ser normal, mas a partir do momento que eu comecei a ter contato com a igreja, já deixou de ser normal. E ali para você, Nelson, agora vivendo, né, nesses dois mundos, praticamente dividido entre esses dois mundos, como que foi que você se posicionou? Foi fácil isso para você? Foi fácil, porque assim, a minha família ela tinha assim muitos conflitos. E de certo ponto, assim, eu tinha muita vontade assim de me afastar um pouco daquilo. Então a igreja para mim era um lar. Muitas vezes eu nem voltava para casa, eu ficava mesmo? lá no clube, ia para a igreja sozinho. E uma das vezes, quando eu estava voltando do Clube de Desbravadores, que eu cheguei em casa, alguns espíritos que brincavam comigo como criança, eles me questionaram. Disseram assim, ó, você vai continuar sendo nosso amigo ou não? E eu disse assim, sim, com certeza, né?